Muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde, conforme vocês estejam a ver esta gravação que vai ficar disponível. Para todos aqueles que estão em direto ou que possam entrar em direto, desejo desde já que tenham a ter um excelente fim de semana, um ótimo dia de domingo, dia 22 de junho. Estamos já em pleno verão e estamos também já com alguns dias para depois do final do retiro ser. Hoje é domingo, portanto faz precisamente hoje 8 dias que terminamos o nosso retiro, a quinta edição. Ahm, e então estamos aqui hoje para fazermos uma sessão onde realmente o tema é, tal como foi lançado no flyer, e depois de um retiro, como manter a chama, como manter a chama, como manter esse entusiasmo, como manter essa clareza, como manter essa conexão com a fonte, com a chama, com essa energia criadora que nos sustém e que nos dá alento. Eu não sei se neste momento a minha imagem te está a aparecer, Catarina, estou aqui a ter ali uma barra aqui no meu vídeo, olha ali, não consigo muito bem perceber. Olha aqui, esta coisa está aqui, não sei o que é isto. Ah, é aqui a mensagem dele. Ok, sim, só aqui clicar no OK, tenho aqui a indicação que a ação está a ser gravada e estava ali aqui o meu dispositivo à espera que eu carregasse no OK. Confirma se a ação está a ser gravada porque depois vocês aí desse lado possam estar a desfrutar deste encontro. Então, muito bem-vindos, dia 22. Como já vem sendo habitual, vamos fazer a nossa conexão com o essencial que já está presente em todos nós, com a respiração. Então, posição de empoderamento, aquela asana, colocar as mãos à cintura, abrir o peito, soltar os teus ombros, inclinar suavemente o queixo para cima. Inspira profundamente. Solta pela boca o ar. Mais uma vez. Sol. Mais uma vez. Sol. Muito bem-vindo mais uma vez, cá estamos na atenção para mais um encontro de Sementes do Ser, hoje com a temática e depois de um retiro, como manter a chama. Muito bem, seja lá a vossa participação, quem já participou no retiro, seja no ser, seja noutro tipo de retiro que se propõe precisamente essa reconexão com a fonte, muitos de nós sentimos um desafio que é manter precisamente esse entusiasmo, essa clareza, esses insights que um retiro nos proporciona no nosso dia a dia, no cotidiano. Porque muitas vezes nós, ok, se temos acesso a revelações num retiro, em determinado tipo de momento ou com alguma vivência, até saímos entusiasmados, até sentimos com força, energia de fazer algo acontecer, mas aquilo que acontece muitas vezes e tendencialmente é quando nós regressamos à nossa casa, ao cotidiano, parece que nos sentimos absorvidos. Nós iniciamos e saímos de um retiro, parece com uma chama tremenda acesa, e quando chegamos muitas vezes a casa, é como se tivéssemos uma casa cheia de baldes com água e que apagam a chama. Não é? Então, quem é que de nós nunca participou num retiro, sai de lá cheio de energia e quando chega a casa parece que cai num buraco outra vez? Ok? Então, o que fazer? O que é que nós podemos fazer para manter essa, essa coesão com aquele núcleo essencial que de alguma forma nós tocamos num contexto de retiro, seja no retiro ser, serenar, expandir, renascer, seja no retiro. Ok, então aquilo que acontece, podemos ter aqui um gráfico no qual temos aqui o eixo do Y e aqui o eixo do X, onde o eixo do Y podemos considerar que é o nosso nível de vitalidade, de energia ou de entusiasmo. Então, isto é a nossa energia, como é que eu me sinto, o nosso tónus vital. E o eixo do X, podemos colocar aqui um fator que é o tempo. Tempo. Esse fator tão importante no nosso dia a dia. O tempo.
Vamos aqui equacionar que um retiro, vamos supor que se pressupõe em 3 dias. Então, aqui na linha do tempo, vamos aqui pressupor que temos aqui, daqui a aqui, daqui a aqui, outro dia, segundo dia do retiro, daqui a aqui, o terceiro dia de um retiro. A nível da nossa energia, quando nós chegamos aqui ao dia anterior, ou até no momento exato onde cada um decide fazer a sua inscrição para um retiro, é como que a sua energia dá sinal. Há aquele entusiasmo, há aquela faísca que de repente nos faz sentir que há algo prestes a acontecer. E na aproximação do dia inicial do retiro, ok? À medida que o tempo avança, mesmo de uma forma inconsciente, há uma receptividade, há uma realidade que já está presente em nós, há uma receptividade que vai aumentando e que faz-nos sentir mais vivos, mais entusiasmados, mais na expectativa. O que é que poderá acontecer aqui, ali, naquele retiro? E vamos sentindo entusiasmados. Então, quando começa precisamente o dia 1 do retiro, quando começamos a ter uma abordagem com temáticas, com ambiências, com conversas, com exposições, com atividades, deste dia, do começo do dia 1 ao final do dia 1 e começo do dia 2, sentimos eventualmente aqui a nossa energia ainda a aceder a outro estágio de consciência diferente. Sentimos mais envolvidos num tema, numa experiência interna, individual e também do grupo. No segundo retiro, ainda vamos aqui alcançar eventualmente outros insights de acordo com o nosso momento. A nossa energia não para de subir. No final do terceiro dia, com as revelações que cada um se possa permitir sentir a ser dentro de si, com as ressignificações, com as reprogramações, com o empoderamento que cada um se dá conta que é da sua responsabilidade a colocar em prática, sentimos aqui num auge, sentimos de alguma forma, talvez até cansados, exaustos, não só a nível físico como a nível emocional, a nível mental, porque foi muita coisa acontecendo no retiro, mas também nos sentimos de alguma forma entusiasmados e empoderados no sentido de nós colocarmos em prática situações. Mas o que é que acontece depois no final do terceiro dia, quando nós de repente, ou de repente não, claro que tudo aquilo tem um início, tem que ter um fim. Se um retiro teve um início, terá que ter um fim, não é? Tal como a nossa vida individual, a vida que estamos aqui a manifestar, teve um início e eventualmente terá que ter um fim. É isto a importância do tempo. Então, quando o retiro termina, normalmente não sentimos isto a acontecer. E regressamos eventualmente até àquele ponto no qual nós nos percebemos, antes de ter sequer conhecimento que iria haver um retiro. Muitas vezes encontramos-nos com a nossa energia cá para baixo. Então, quando chegamos a casa, acontece tendencialmente isto. Quando acontece isto, quando é que isso acontece? Quando nós realmente não estamos a colocar em prática aquilo que foi ativado no retiro. Lembrem-se que um retiro é uma ativação ou uma reconexão com algo que já está ativado em ti, não está apenas é colocado em prática. Um retiro é um lembrete daquilo que tu és, do caminho que estás a seguir e um convite a tu realinhar-te com um essencial, contigo, com o ser, okay? Com o teu atma, com a tua alma. Okay? Então, há que perceber então o que de forma clara. Quais são os fatores, o que é que acontece entre este momento, o dia em que cada um escolhe inscrever-se num retiro, e este momento? Porque é algures aqui, nesta faixa de tempo, que estão a ocorrer situações que fazem com que cada participante te permita aceder a um entusiasmo, a uma luminosidade, a uma força de vida já presente. Há algo que acontece neste intervalo de tempo para que cada um de nós tenha acesso ou experiencie realmente essa clareza. Não é? Então, vale a pena nós percebermos o que é que neste intervalo de tempo, o que é que acontece que faz com que, com que o nosso tónus vital, a nossa energia, esteja aqui, no auge, a nossa chama esteja com esta
clareza e grandiosidade e potência. E quais são os fatores que fazem com que a nossa energia, quando saímos de um retiro, pareça cair a pique. E não é que se pareça, é que cai mesmo a pique quando nós deixamos alimentar essa chama. O que é a chama? A chama é a clareza daquilo que tu és e que nunca deixaste de ser. E muitas vezes essa chama está simplesmente abafada por todo um conjunto de fatores externos e internos que fazem sentir que precisamos de um próximo retiro, de um próximo workshop, de um próximo não sei o quê, para irmos buscar algo do exterior. Quando aquilo que realmente um retiro oferece é a possibilidade de cada um de se reconectar com a sua chama. Ok? Então, o que é que acontece neste intervalo de tempo? É aqui que, da minha perspectiva, somos convidados a investigar o que é que se passa no retiro, faz com que a vivência individual de cada um, o tónus vital, a vitalidade, a energia, o entusiasmo, chega a um ponto tremendo e depois cai a pique. Bom, uma das primeiras causas é a decisão. Porque sem decisão, não há um participante num retiro. Algures tu tiveste que tomar uma decisão para avançares. Mesmo com dúvidas, mesmo com receios, o que é que vai acontecer, para onde é que eu vou, tomaste uma decisão. Houve um chamado em ti e tu escutaste o chamado, tomaste uma decisão. Então, um fator importante para se manter uma chama, essa clareza, essa consciência, é tomada de decisão. O outro fator é precisamente a ambiência, porque ao fim e ao cabo é ao longo daqueles 3, 4, 5 dias de retiro onde nós privamos numa ambiência externa para olharmos para nós, com propostas, com atividades, com convites ao silêncio, com reflexões, com passeios, com as temáticas que um retiro tem para oferecer. Ou seja, tudo isso é uma ambiência, são um conjunto de fatores que ajudam o participante a ter um objetivo, a ter um caminho a percorrer. Os caminhos são percorridos individualmente. E no contexto de ambiência e de grupo, ainda fica mais forte esse impulso de correr o caminho, porque estamos todos lá com um propósito. Sairmos lá melhores, com mais clareza do que quando entramos. E essa ambiência de grupo é muito poderosa. Estamos lá todos com uma decisão tomada, com um compromisso tomado, com um caminho a ser decorrido. Essa ambiência. Então, outro fator que ao longo daqueles 3 dias acontece é precisamente isto. Há uma ambiência que foi programada para determinado objetivo. Ok? E depois há a disciplina. Num contexto de retiro, tem que haver um conjunto de normas, tem que haver um conjunto de diretrizes que redirecionem a atenção do participante ou do grupo para determinado tipo de carril. Porque há carris, como é que se chama aqueles os trilhos dos comboios? Há carris, não é? Há carris que nos levam para Lisboa, há outros que nos levam para a Espanha. Há caminhos que nos levam para ali, outros vão para lá. Então, há um conjunto de diretrizes, de normas, de disciplina, que o retiro não é que imponha, mas que mostra a importância de ser cumprido ao participante, para que o participante se permita chegar a determinado tipo de objetivo, de destino. Porque se não há disciplina, tendemos a viver toda uma vida às voltas e não saímos do mesmo sítio. E enquanto isso, o relógio está a fazer tic-tac, 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 tic-tac. Mas outro relógio interno está parado. Apesar de, obviamente, o nosso cotidiano nos estar constantemente a pedir atenção por tudo e mais alguma coisa, parece que o tempo não para e não para mesmo, mas internamente, a nível da tua evolução, do teu desenvolvimento, daquilo que tu vieste a cumprir, estamos parados. E às vezes estamos parados desde a infância.
E o outro relógio, entretanto, não para, não se compadece com o estar ou não alinhado com o teu Dharma, com o teu propósito. Tic-tac, tic-tac, tic, não para. Este relógio às vezes está parado e este está. Ok? Então, são essencialmente estes três tipos de fatores que, no contexto de um retiro, têm um impacto na forma como cada um se percebe e, a partir daí, se compromete, após o retiro, de continuar o retiro. Porque o retiro em si, aquele conjunto de 2, 3 dias, é só uma reativação. Depois compete a cada um manter o fogo vivo, manter a chama viva, manter essa conexão viva. Outro fator que acontece precisamente no contexto do retiro é a conexão. Este quadro está aqui a embalouçar muito, temos que pôr aqui qualquer coisa depois. É conexão com a fonte, conexão com a chama, conexão com Deus, conexão com o Pai, conexão com o teu eu superior, com o teu espírito, com Ele. Né? É isso que acontece no contexto de um retiro. É depois, claro, que de acordo com cada retiro, há temas, há caminhos, para que depois cada um, com o seu paladar, com a sua receptividade, possa escolher, de acordo com aquilo que ressoa mais consigo, o melhor retiro, de acordo com aquilo que mais procura naquele momento. Então, o que é que acontece depois de um retiro? Tendencialmente, é precisamente essa quebra de conexão. Ah, sentimos, quando saímos de um retiro, muitas vezes, o que é que sentimos? Sentimos uma quebra de energia. Há uma quebra de energia. Outra coisa que acontece quando saímos de um retiro, há o retorno aos hábitos antigos, aos comportamentos antigos. Finalmente, aquilo que muitas vezes acontece, a falta de clareza, falta de chama, falta de luz, falta de clareza barra foco. É por ali, é por ali que eu vou, por muitas distrações que possa haver à minha volta. Eu decido cortar com elas todas porque é por ali que eu sinto que a minha alma precisa de caminhar. Ok? Então é isto que acontece: quebra de energia, retorno aos velhos hábitos e depois sensação de falta de foco, falta de clareza, onde todos os ventos que soprem arrastam-me com eles. Hum? E dito isto, então, o que é que nós podemos fazer para manter a chama? Para manter a chama. Já falámos aqui um pouco, não é? Se, num contexto de um retiro, de uma forma mais ou menos consciente, não somos batizados, entre aspas, naquelas atmosferas, naquelas sinergias, não é? Então, quando saímos de um retiro, é a altura ideal para nós sermos, nessa chama que o retiro nos reativou, sermos incendiários no mundo. Não no sentido literal, obviamente, mas incendiários no mundo. Levarmos essa chama para tudo, para todos os sítios nos quais estes pés pisem. E irradiarmos dessa clareza, irradiarmos desse brilho, irradiarmos dessa luz, irradiarmos, transbordarmos essa conexão com Ele. Né? Por isso o espírito tem que estar alinhado com Ele. Por isso a alma tem que estar iluminada pelo teu espírito. Para que aqueles pontos que porventura estejam mais saudosos dessa luz possam ser por ela acariciados, abraçados, honrados, integrados, reconhecidos, sanados, amados, para que depois possas com o teu corpo, ok, havendo essa sinergia,
corpo, alma, mente, emoções e essa luz, tu possas realmente ser um altar em movimento, um retiro em movimento. E levar essa chama que só tu podes ser a quem está à tua volta, ao teu redor. Mas nesse olhar. Né? E temos que falar aqui dos drenos. Quer queiramos, quer não, porque quando nós regressamos fora do retiro, quando regressamos ao nosso cotidiano, são os drenos que esvaziam a nossa energia. Mas também é a nossa não capacidade de levarmos clareza aos drenos, à nossa, ao nosso apego aos drenos, que permitem que eles existam. Mas se nós formos tapando os drenos, ok, a energia vai ficando mais disponível para que tu possas recanalizá-la para as ações, para os hábitos, para as escolhas que agora tu vês com mais clareza precisam de ti, noutros carris, para ir para outros destinos, para ter outros resultados. Não é? Então, um dreno, o que é que nos drena? Falamos muitas vezes no contexto, na ambiência das sementes do ser, daquilo que é a procrastinação. Procrastinação. Eu não me canso de falar na procrastinação. Nós tendemos a estar sempre a adiar para amanhã aquilo que nós devíamos já ter começado a praticar ontem. Mas se ontem, porventura, não fomos capazes de colocar no terreno, agora é sempre a melhor altura. Hoje, agora. Há aquele código. A primeira grande altura para plantares uma árvore ou uma mangueira, aquele fruto que dá mangas, aquela que dá mangas, foi há 20 anos atrás. A segunda melhor altura é hoje. Então, parar de adiar para depois aquilo que é necessário ser feito agora. Para isso é preciso ação, é preciso decisão. Então, um dreno de energia é precisamente a procrastinação. Outro dreno é precisamente a ambiência. As ambiências. As ambiências externas, as companhias com quem eu me dou, né? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Os tipos de ambiências, os tipos de conversas, os tipos de diálogos. Se está apenas a fomentar e a protelar mesquinices, maldizeres, malevolência, ou são ambiências que estão a contribuir para que tu evoluas, para que tu possas sentir-te desafiado, desafiado em algum aspecto, para que possas ir mais além, a outro patamar? Quais são as ambiências externas com as quais tu lidas no teu dia a dia? Quais são as ambiências internas também? Como é que está a tua mentalidade? Como é que estão as tuas emoções? Como é que está a tua capacidade de ressignificar as experiências do passado? Porventura estás no presente, a sabotar o teu presente e a forma como tu te vês e as possibilidades que estão à tua volta? Leva-nos a outro dreno, precisamente, as tuas crenças, as tuas crenças barra bloqueios. Como é que está a tua capacidade de olhar para ti e perceberes que a tua mentalidade no aqui e no agora pode não estar alinhada com aquilo que o teu agora precisa. Talvez já tivesse estado alinhada há 10 anos atrás. Se o teu momento agora é diferente. Outro dreno, outro dreno. São as distrações. Nos dias que correm, nós estamos inundados por tantas distrações. E também falo por mim, né? Muitas vezes eu estou por mim nas redes sociais a fazer scroll, scroll, scroll. Às tantas ia à procura de uma coisa qualquer no Google ou no ChatGPT para pesquisar isto ou aquilo outro, e às tantas já me envolvi de tal forma no Facebook ali com uma imagem que já nem sei o que é que foi fazer ao telemóvel sequer. Há tantas distrações. Quem disse no telemóvel? Diz, por exemplo, sei lá, no dia a dia, em casa, no trabalho, sei lá, as distrações, o tempo da ociosidade. Como é que nós estamos a ocupar o tempo? Aquele eixo, aquele. Como é que estamos a ocupar o tempo? Será que estamos parados? Ou será que estamos a aproveitar o tempo? Outro dreno, as distrações. Então, perceber as distrações.
fazer eventualmente jejum de redes sociais por X tempo, em vez de passarmos, sei lá, 1 hora por dia nas redes sociais, reduzirmos para metade. Como então fazer para mantermos a chama? O que fazer para cada um manter a chama viva no seu cotidiano? Três coisas. Uma delas é decidir. Decidir fazer isso acontecer. Não estarmos à espera do próximo retiro, do próximo workshop, da próxima oportunidade de assistir a não sei a que palestra, para que as coisas venham de fora. Não. Está nas nossas mãos fazermos acontecer o retiro, onde quer que o corpo esteja, onde quer que cada um esteja. O retiro não é algo externo, é acima de tudo algo interno que acontece. Não é? Então, a primeira é a decisão. Tomar a decisão. Tomar a decisão de manter essa chama viva. Tu dizes, eu estou aqui para manter a chama viva. Porque é essa chama que me conduz, é essa chama que me mostra o caminho da minha autorrealização. Decisão. Decisão. Isto é a primeira coisa que cada um deve ter em conta quando sai no retiro, quando sai no seu dia a dia. Decidir. Decidir fazer acontecer diferente as coisas. Está nas nossas mãos. O segundo fator, lá está, a nossa célebre ambiência. Mudar ambiências, mudar cenários, colocar eventualmente elementos em casa, numa divisão na qual cada um passe algum tempo e o qual olhar para esse objeto, seja uma vela, uma flor, um quadro, algo que inspire cada um, a dedicar parte do seu tempo a ligar-se à fonte, a ligar-se a esse aspecto espiritual, a estar ali 1 minuto em silêncio, a respirar conscientemente, ajudar a que haja mais clareza na sua mente para perceber o que é que há a fazer naquela situação que de alguma forma te está a incomodar, não sabes muito bem como sair daquela encruzilhada. Às vezes o importante é silenciar, saber silenciar a mente para conseguirmos escutar uma instrução que vem de uma esfera para lá do lado racional. Ambiência. Colocaria aqui outro fator, hábitos. Outra coisa muito importante para cada um manter a chama no retiro acesa no seu cotidiano são os hábitos. Colocar um ritual, colocar um hábito. Já temos cá falado disso em outros encontros, não é? A importância do hábito. Porque novos hábitos conduzem a novas experiências, novos resultados, uma motivação renovada. Mas para isso, para haver motivação, temos que obedecer a uma disciplina, a uns carris que conduzem a esse resultado. E estão aqui uns carris. Nós não podemos estar à espera que alguém ou algum nos ofereça estes carris de fora, seja em que contexto for, e depois, quando esse contexto desaparecer, esses carris parece que nos são retirados outra vez. Não, os carris já estão dentro de nós. Agora, muitas vezes aquilo que acontece é nós desresponsabilizamos-nos do ser esses carris. Estamos de tal forma, muitas vezes, tão emaranhados no nosso ciclo do frenesim do dia a dia, não é? Que às vezes chegamos a um ponto que estamos mais despedaçados, já nem sabemos quem somos e o que andamos cá a fazer, do que propriamente com essa conexão, com essa chama acesa. Então vamos incendiar o mundo com essa luz, com aquilo que tu já és, mas dar. Para darmos, temos que realmente perceber o que temos para dar. E só conseguimos perceber às vezes o que temos para dar quando há realmente critérios que são seguidos para perceber o que nós temos estado a dar aos outros. Às vezes temos estado a dar aos outros mais preocupações do que propriamente clareza. Nós próprios, às vezes, não estamos com clareza. Precisamos de um retiro. E o retiro é interno, acima de tudo. Então, o que é que podemos fazer para manter a chama acesa? Cá está. Primeiro temos que decidir.
Está nas nossas mãos manter essa chama acesa no nosso cotidiano, com as ferramentas que cada um vai adquirindo nas vivências de retiro, de workshops, tudo isso. Às vezes nós estamos mais preocupados com informação, querer acumular mais informação, mais, do que com a verdadeira transformação. Às vezes sofremos de obstipação até mental com tanta teoria, com tantas coisas, com tantos trilhos que conhecemos. Mas uma coisa é nós conhecermos os trilhos mentalmente, outra coisa é nós percorrermos os trilhos. Agora, se nós estamos constantemente a saltar de trilho em trilho, se nós estamos constantemente a saltar de retiro em retiro, é como se fosse, de alguma forma, alguém que está com uma picareta na mão e que está constantemente a abrir buraquinhos aqui, por todo o mundo, sem se aprofundar num trilho, num caminho. Porque aprofundando-se, investindo tempo para abrir o buraco, vai descobrir que há um diamante, há uma pérola de diamantes, há um tesouro. Mas tem que se aprofundar num carril, numa direção. Mas nós muitas vezes estamos entretidos a pular de buraquinho em buraquinho, à procura de algo rápido, de um penso rápido, sem nos dedicarmos em profundidade a carril algum. Estamos constantemente a procrastinar para depois aquilo que já devia ter sido ontem. Tic-tac, 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 tic-tac. A minha percepção é que o tempo está a passar cada vez mais rápido. É a minha percepção. Parece que não foi Natal, ainda ontem foi, saímos do retiro a ser quatro e já passou uma semana. O que é que se está a passar aqui? Caramba! Então, vamos ser um retiro ambulante, vamos ser um altar ambulante. Onde quer que nós estejamos, estejamos conscientes que a chama está presente. Até podemos no início, ok, mentalmente, ok, eu sou a chama está presente. Mesmo que tu não sintas realmente que tu és a chama, mas com essa percepção, ok, quando chegares a casa, dedica algum tempo em oração, em meditação, em silêncio, em leitura que te faça sentir uma aproximação ao sagrado que já é em ti. Tens de aprofundar. E aquilo que no início tu te forçavas a fazer-te acreditar que já és a chama, no início tu vais ter uma revelação que sim, tu és a chama. Eu já sou aquilo que tenho andado à procura. Eu sou aquilo que tenho sede. Eu sou. Então, como manter essa chama? É isto. Decisão, ambiência e hábitos. Não sei se, entretanto, há alguém a insistir em direto. Não. Ok. Pronto. Sei se houvesse algum participante que estivesse desse lado que já tivesse participado num retiro ou que tivesse alguma dúvida, neste momento podia colocá-la neste momento em direto. Catarina, não sei se entretanto se queres ter dar alguma partilha na tua experiência e como é que tu tens lidado com a tua forma de transpor a experiência do retiro para o teu dia a dia. Sim, tiro aqui no áudio. Aí tens que colocar o teu áudio, tens que colocar o teu áudio e retiras o meu. Tira só o meu, consegues aí retirar o meu áudio. Pronto, então retiro também que é para não termos feedback. Já está. Já está. Boa noite. Boa noite a todos os que vão estar a ver esta sessão. Uh, Dizer que para mim, desde a participação, e foi no retiro ser um, que eu já tinha participado noutros retiros, foi no ser um que eu aprendi a pôr em prática um hábito, apesar de eu já ter o primeiro fator que foi aqui falado, a decisão, já ter decidido um determinado trilho, um determinado caminho que queria percorrer, foi no retiro ser que depois lá na prática aprendi a poder colocar um hábito todos os dias, na altura foi com o pranayama,
e tem sido assim em todos os retiros, mas foi aí que eu aprendi pela primeira vez como colocar. E para a minha personalidade, por exemplo, que é particularmente ansiosa, tenho tendencialmente essa, tenho essa tendência a ser mais ansiosa, a parte desse hábito para mim fez-me todo o sentido e experienciei na prática lá. A calma interior, a conexão comigo, o espaço que isso fazia criar entre o que acontece e a minha ação ou reação, o que partia depois do meu lado, mediante o que acontece. E então, ao experienciar lá, perceber que continuando na prática, e lembro-me perfeitamente do Miguel ter dito: atenção, continuem esta prática. Isso eu retive. Continuem esta prática, não se esqueçam de colocar em prática todos os dias um bocadinho, porque isso vai alinhar os vossos corpos, e vão receber inspiração, intuição durante o vosso dia, serenidade. Eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, e foi isso que eu fiz. Depois é a experiência que vem daí. E quando tu experiencias depois a diferença, continuas. Lá está a tal motivação que vem depois da experiência que tu tiveste. Ou seja, passa a ser real, mesmo fora do retiro, continua a ser o tal retiro, levar o retiro onde nós vamos. Essa experiência é maravilhosa, porque se continuou o tal hábito. Isto é como um telemóvel que nós colocamos à carga, tudo ótimo. Olha, foi ao retiro, ligou-se à ficha, está nos 100% de carga o telemóvel. Mas depois nós vamos usando o telemóvel, ou seja, nós depois do retiro vamos estar em imensos estímulos à nossa volta e vamos, parece que descarregando. Até, aliás, o que o Miguel falou aqui. Então, e depois não voltamos a carregar? Vamos esperar mais um ano, 6 meses, para voltar a carregar num retiro? Não, era para fazer todos os dias um bocadinho. E só dizer também aqui, grata pela partilha, e dizer que e o que me veio à mente quando eu estava a ouvir aqui sobre a ambiência, não há ambiência externa que se sobreponha à ambiência interna. Se nós cuidarmos da nossa ambiência interna, não é possível o que está à nossa volta se sobrepor. Se isso for feito de modo genuíno, não é tipo, sei lá, dizer por dizer. Conectaste contigo assim de uma forma só por dizer umas palavras só porque sim, mas quando é feito genuinamente. Esse é o meu método. Eu não tenho muito tempo de manhã, porque eu gosto de fazer isso logo de manhã, por exemplo, ir para a natureza. Não tenho muito tempo, mas tenho tempo para estar comigo, nem que seja 5, 10 minutos, mas genuinamente. É como se eu entrasse noutro estado. Naqueles 5, 10 minutos eu entrei noutra, parece outra dimensão. E isso recarrega-me tanto e ajuda-me tanto no meu dia. E depois no outro dia era fazer o mesmo. E no fundo são 5 10 minutos. A partir do segundo retiro, incluí também que me ajuda imenso o estudo sobre quem eu sou, o estudo, estudar, aprender sobre quem nós somos de verdade, incluí, ou seja, agreguei, não foi uma substituição, foi um agregar, e para mim tem muito impacto na minha personalidade, isso de perceber quem nós somos, de onde é que nós viemos. Pronto, todo esse estudo que o Miguel enviou-me alguma informação também, porque eu pedi, porque eu procurei, e ele enviou-me sobre o Yoga Sutras, mais informação. Isso para mim faz todo o sentido. Para esses textos sagrados, para mim, mexem muito comigo. E então, a acrescentar com a tal prática diária, que para mim é o que eu consigo, é o que eu tenho tempo, e tem efeitos em mim mesmo. Portanto, é encontrar no fundo a maneira de todos os dias carregar um bocadinho. Porque senão é só descarregar, descarregar, descarregar e por aí não dá. À espera do outro que vem. É isso. Agora é para ligar outra vez o áudio. Hum, espera só um bocadinho. Já pedi para ativar. Alô? Sim? Ação? É isso mesmo. A Catarina partilha que agora partilhou connosco. Faz toda a diferença. É realmente colocar em prática algo que, de acordo com cada um, sinta que é execuível e que faz sentido e ver os resultados acontecerem. Mas lá está, como a Catarina partilhou, houve uma decisão. Houve uma decisão que foi tomada. Houve uma decisão de investir, a partir daquela experiência do retiro, investir ali algum tempo para manter a prática, para manter uma parte do retiro e manter essa prática no seu dia a dia.
de forma que essa chama esteja mais presente, haja mais clareza. Outra coisa muito importante que ela ofereceu a todos nós, que não há, de alguma forma, nada externo que possa abanar ou sufocar a nossa chama. Antes, pelo contrário, tudo aquilo que aparentemente seja contrário ou que seja que sopre contra nós próprios, quem está realmente a fazer esse trilho até encontra mais combustível para ficar e fortalecer ainda mais a sua própria chama. Os ventos contrários, aparentemente hostis, vamos reaproveitá-los, no início, claro que não é nada agradável, para fortalecermos ainda mais o nosso compromisso com a chama que somos. Aquele código que creio que Neil Donald Walsh, nada vos enviei senão anjos. Às vezes não é fácil nós percebermos aquele que aparentemente no início nos faz mal ou nos magoa como um anjo. Não é fácil. Às vezes não é fácil nós percebermos a oportunidade que se esconde que traz de uma contrariedade. Nós nunca sabemos o que vem a seguir. Nós às vezes tiramos a conclusões precipitadas, pré-juízos precipitados, com as nossas crenças, com os nossos bloqueios. Mas quem está realmente com essa chama bem viva, com esse altar bem vivo, está disposto a caminhar passo a passo e a doar-se ao todo e a todos. E tudo aquilo que aparentemente parece que vem assaltar a nossa chama, aprendemos a tirar ainda mais nutrientes ainda, a alquimizar, a fortalecer a nossa própria chama. É algo que só através da experiência direta, não é algo que mentalmente seja muito bem entendível ou assimilado. Tem que ser mesmo através da própria experiência direta. Mas para isso, lá está, tal como a Catarina partilhou, é muito importante haver esse compromisso, essa decisão. Porque tal como a Catarina partilhou, houve uma decisão, houve depois hábitos a serem implementados no terreno diariamente, para que depois possa haver uma conexão com a fonte, com o Pai, uma inspiração diferente. Às vezes não é a nossa mente que nos inspira, é Ele que nos inspira. Às vezes nós estamos tão fechados sobre nós próprios, na nossa mentalidade, no nosso ego, que estamos fechados para essas inspirações, para essas revelações. Não é? Então mantermos isso é muito importante. Obrigado, Catarina, pela partilha. Muito bem. Então, não há ninguém neste momento, pois não? Ok. Bom, então, se tiverem, depois de verem o vídeo, alguma questão que queiram colocar a mim, a Catarina, a outro, à comunidade Sementes do Ser, mais explícita no contexto, a retiro, o que é que eu posso fazer, sinto esta situação, podem enviar através de mail, através das redes sociais, e alguém da equipa vos irá responder, está bem? Entretanto, desejo uma boa continuação de um excelente domingo, bom início de semana, continuação de um excelente verão. Mantenham essa chama acesa, mas acima de tudo decidam, empoderem-se, manter essa chama acesa. Ah, e onde quer que estejamos, onde quer que tu estejas, queima. Onde quer que tu passes, queima. Onde houver escuridão, ilumina. Onde houver vazio, sê presença. Sê quem é o portador ou portadora da chama. Empodera-te, assume essa responsabilidade de manteres a chama viva. Nada do exterior tem poder sobre essa chama, exceto se tu permitires, se não houver clareza sobre aquilo que tu já és. Ok? Muito bom. Bem-ajam pela vossa presença, Catarina. Obrigado pelo apoio, pela tua partilha. Boa continuação. Estamos juntos. Boa semana. Namastê.